Eu nasci já numa família católica. Eu sempre creio que Deus chama a partir da realidade que a gente vivencia, né? Nós somos uma família bem numerosa, somos 13 filhos. Minha mãe sempre foi muito católica. Meu pai ia poucas vezes à missa, ou então participava, mas minha mãe não, foi sempre um sinal muito forte para a gente. Então, eu creio que esse primeiro chamado já nasce nesse berço, né, de uma família católica. Minha mãe sempre foi muito religiosa e ela começava a passar isso para a gente desde a primeira infância. Conta ela, eu não me recordo, né, que eu já tenho uma irmã que era religiosa. Assim que eu nasci, passou 3 meses, ela já entrou no convento. Naquela época entrou com 11 anos, muito jovem, né? E aí ela ia nos visitar. Então conta minha mãe que pelos 4, 5 anos, sempre perguntam para as crianças: o que você vai ser quando crescer? Então eu dizia sempre que ia vir para o convento, né? Bom, passou o tempo, confesso que foi algo que foi crescendo no meu coração, mas com o tempo isso vai também tomando outros espaços, outros sonhos, outros projetos, né? Na Polônia eu sou da região de Wadowice, onde nasceu São João Paulo II, e a minha vocação, aliás, cada vocação é uma história especial, né? Não tem coisas que se repetem, Deus chama cada um individualmente do seu jeito. Na minha vocação, e vou tentar resumir, desde criança eu sabia que eu não podia perder a vida para as coisas que são secundárias, mas para algo que é mais importante. E como criança pensei em várias vocações e nada correspondia com aquilo que estava sentindo no meu coração. Até que, com 14 anos, numa aula de religião, de catequese, na época do comunismo nós não podia ser feita aula de religião na escola, foi numa sala de catequese junto à igreja. Quando o padre falou sobre a paixão de Jesus, a importância do amor de Deus por nós, eu lá compreendi que aquela coisa que eu sentia no coração seria o sacerdócio. A vida consagrada, profundamente arraigada nos exemplos e ensinamentos de Cristo Senhor, é um dom de Deus Pai à sua Igreja, por meio do Espírito. Através da profissão dos conselhos evangélicos, os traços característicos de Jesus, virgem, pobre e obediente, adquirem uma típica e permanente visibilidade no meio do mundo, e o olhar dos fiéis é atraído para aquele mistério do reino de Deus que já atua na história, mas aguarda a sua plena realização nos céus. Com a minha família evangélica, então a minha avó, ela prezou sempre por uma educação religiosa, então eu tinha já um contato com a fé desde bem pequena, mas somente quando eu já estava com 15 anos foi que eu conheci a realidade da Igreja Católica e fui me encantando com a fé, com a doutrina, e tive a alegria de ser inserida na comunidade através da minha irmã, que um pouco antes, também fez essa experiência e me trouxe para a igreja. Então, eu tive uma adolescência normal, como qualquer um, né? Um período de muitas experiências, tinha muitos amigos, gostava de sair a festas, me divertir, mas quando eu tinha 19 anos, começou uma inquietação que eu não compreendia, e eu comecei a atuar muito na paróquia, com pastorais, ajudando o padre naquilo que precisava, mas faltava algo, sempre faltava algo. Antes do meu ingresso no instituto, eu trabalhava, né? Eu sou formada em administração de empresas, então eu atuava na área, num setor de compras, então a minha vida sempre foi muito agitada, eu sempre fiz muitas coisas, então eu trabalhava, eu estudava, eu participava das atividades pastorais da igreja, eu sempre tive uma vida muito ativa. E até o momento em que eu senti o chamado de Deus para minha vida a partir
De momentos de oração mesmo, eu sempre busquei estar a serviço de Deus nas atividades pastorais. Então, chegou uma hora em que eu buscava algo mais. E eu acredito que até mesmo nas minhas muitas atividades de trabalho, de cursos que eu fazia, eu estava em busca de algo que me completasse. Então, em um dado momento da minha vida, eu senti esse chamado a partir de experiências de oração e também de pessoas que Deus foi colocando no meu caminho, que começaram a apontar para esse lado da vida religiosa que até então eu não tinha considerado. Até quando se trata de vocação, pode-se dizer que a minha vocação é considerada uma vocação tardia, porque eu entrei no convento aos 26 anos de idade. Então aí eu já tinha uma caminhada profissional, já tinha uma caminhada acadêmica, mas nada disso me completava. Eu buscava algo mais que inicialmente eu achava que estava na profissão. Então eu buscava um aperfeiçoamento profissional. Só que aos 25 anos eu vi que não era isso, que Deus me chamava para algo mais a seu serviço e de uma maneira bem específica na vida religiosa. Fiquei apavorado, achava que eu não prestava para fazer isso. Então, falei com o padre, ele me orientou e a partir daquele momento que eu já pensava, terminando a escola primária, que depois ia lá para a secundária, que lá na Polônia era 4 anos. Inclusive foi o último ano que ainda tinha latim como uma língua estrangeira, né? E participava dos encontros vocacionais. Era algo que eu sentia muito no coração, que não passava, né? Embora tivesse outras experiências, mas esse chamado era como uma vela acesa aqui dentro do coração e que eu sei que algum dia eu teria que responder a isso. Então eu combinei com a minha irmã que terminando a 8ª série eu entraria no convento, né? No mesmo convento da minha irmã, conheci outras congregações, mas algo me chamava a entrar no Instituto de Nossa Senhora do Bom Conselho. Então terminei a 8ª série, minha irmã foi nos visitar, aí eu disse, não vou agora não, deixa quando eu terminar o 3º ano, o ensino médio, né? E aí, os meus irmãos até brincavam, depois que você se formar na faculdade, aí você vai, e assim, sempre postergando. Eu acho que isso é próprio de todo vocacionado, né? Às vezes tentar postergar um pouco mais essa decisão. E realmente prossegui, só que quando eu estava já no 2º ano do ensino médio, já estava namorando, eu não sei explicar como foi essa experiência, né? Mas eu senti no meu coração algo muito forte dizendo assim, olha, acho que é agora. E aí, já nas férias de julho, eu terminei meu namoro. Eu sempre conversei com ele e dizia dessa minha vontade, que tinha pensado em ser freira. Mas assim, nesse momento, eu acho que foi o tempo de Deus na minha vida, né? Então eu terminei o namoro em julho e combinei com a minha irmã então de entrar em janeiro do próximo ano. Então é uma caminhada que eu acho que assim, a gente vai tentando fugir, mas é algo que nos chama muito profundamente. E aí em 2002 entrei para o Instituto de Nossa Senhora do Bom Conselho antes de terminar o ensino médio. E terminei já o ensino médio aqui mesmo no Instituto. E assim comecei a participar dos encontros vocacionais no seminário, aliás, na Casa Palotina, lá em Wadowice, onde frequentei a escola, onde foi mesmo o liceu que estudava João Paulo II. Fui crismado por ele quando era arcebispo, nem era cardeal ainda, lá em Wadowice, na igreja onde ele foi batizado, e 4 anos fazia parte daquela paróquia. E depois, quando chegou o tempo de entrar no seminário, eu com 18 anos, então eu me apaixonei muito. É detalhe importante porque é interessante também, porque quanto mais ficar apaixonado, tanto mais eu sabia que minha vocação era sacerdócio. E finalmente, neste drama que passava particular,
fui à igreja e me coloquei: Senhor, eis-me aqui para fazer tua vontade. E aí foi quando eu tive o primeiro contato com a vocação à vida consagrada. 2 missionárias foram na minha paróquia, elas são mexicanas, não usam hábito, mas são religiosas consagradas. E a vida delas, a entrega delas me chamou a atenção. Aquilo me deixou mais inquieta ainda e um pouco assustada, porque eu não sabia o que estava acontecendo comigo, né? E quando eu partilhava com o meu diretor espiritual, o padre da minha paróquia, ele me acompanhava desde os 17 anos, e falei para ele sobre essas dúvidas, inquietações, e o padre, com alegria, né, foi percebendo que ali havia sinais de vocação, e com muita prudência e calma foi me acompanhando, foi tirando minhas dúvidas, me incentivando. Eu comecei a pesquisar sobre a vida religiosa, sobre algumas santas, sobretudo Santa Teresinha, e fui me encantando por essa vida, por essa vocação. Tive o meu primeiro contato em pastoral vocacional em 2010. Em 2010 tive meu primeiro contato, em que eu fui no encontro vocacional diocesano. Tinham várias congregações religiosas e dentre elas estavam as Irmãs do Bom Conselho. E eu já havia pesquisado antes na internet sobre o Instituto Nossa Senhora do Bom Conselho, me chamou a atenção o carisma, e naquele encontro eu tive a oportunidade de falar pessoalmente com a irmã e conversamos um pouco. Também conversei com outras irmãs de outras congregações. E ali fui convidada a fazer a experiência dos encontros vocacionais, né? Então eu conheci a partir de um seminarista que fazia um estágio pastoral na minha paróquia, que atualmente já é um sacerdote. Ele me apresentou às irmãs do Instituto de Nossa Senhora do Bom Conselho. Elas também foram lá na minha comunidade paroquial fazer uma promoção vocacional. E a partir daí eu comecei a ter um contato com as irmãs que até então eu não conhecia. Passei a ser acompanhada, passei também a participar dos encontros da pastoral vocacional, que eram realizados mensalmente. Participava desses encontros, fazia também um acompanhamento individual com uma das irmãs que me orientava. E a partir daí, Deus ele foi me mostrando, né, que era isso mesmo, que Ele me chamava a fazer essa experiência na vida religiosa. Mas ainda em noviciado, esta questão voltava, até que eu descobri no Evangelho de São João, capítulo 21, aquela conversa com Pedro junto ao mar de Tiberíades, né? Pedro, tu me amas? Lá eu compreendi que Deus me chamava não para rejeitar o amor, mas para amar. Amar a igreja, amar assim como tivesse me dedicado a uma família, que esse amor eu tenho que ter por toda a igreja. Isso foi muito importante porque deu um aspecto todo específico da minha vocação sacerdotal como uma vocação para amar. Há mais ou menos uns 18 anos, né, que eu faço essa caminhada dentro do Instituto de Nossa Senhora do Bom Conselho. Esse ano eu completo 15 anos de votos temporários e, se Deus quiser, ano que vem já 10 anos de votos perpétuos. Então, é um caminho que se dispõe, né, a seguir ao Senhor. Então, não dá para postergar tanto. Chega uma hora que eu acho que todos experimentam essa inquietação e é um momento fecundo na sua vida em que você diz, não dá mais, né? Eu via as irmãs, como elas viviam, como elas eram, como eu sentia nelas essa realização enquanto pessoa, que era algo que eu sempre busquei. Isso me tocava muito. Cheguei também a fazer encontros vocacionais em outras congregações, até mesmo como um discernimento para conhecer, mas Deus tocava no meu coração a vivência desse carisma do Por Eles Eu Me Consagro, e foi ali que o meu coração batia mais forte. Lá na Polônia, nossa família é muito religiosa. Eu sempre dou testemunho quando falo dos pais, que meus pais nunca me obrigavam a rezar, mas rezavam cada dia. E principalmente sempre tem aquela imagem do pai, que nós tivemos pequena fazenda e também uma pequena indústria
o moinho que fazia farinha para toda a redondeza lá, né? E por isso até o meu pai era perseguido pelos comunistas como era burguês, porque tinha um empregado, né? E ele explorava o empregado, essas ideias que ele sempre colocava. E eu admirava que meu pai, trabalhando muito, vindo para jantar, voltando ainda para trabalhar lá na fazenda, no moinho, quando depois voltava muito tarde, e eu gostava de ler, então ficava lendo até muito tarde, ele se ajoelhava do lado da cama, apoiava os cotovelos na cama e a cabeça aqui nas mãos e rezava. Às vezes a cabeça dele caía, mas não deitava de cansaço, mas não deitava sem rezar. A minha família não sabia que eu tinha essas dúvidas, esses questionamentos, eu não falei a princípio, esperei um pouco e caminhei durante alguns meses. Deixei para falar quando faltavam 5 meses antes de entrar para o Instituto, eu já estava decidida a entrar, foi que eu contei para minha família. Os meus pais não acolheram bem minha vocação, a princípio não. A minha mãe ficou muito chateada, o meu pai ficou sem se falar um pouco comigo. Ficamos 2 meses assim, com os meus pais chateados, sem falar comigo, só falavam o indispensável. Eu fazia faculdade à noite, trabalhava de dia e quase não ficava em casa, então tinha pouco contato com eles durante a semana. Final de semana que eu estava com eles era mais chato porque a gente não tinha convivência. Quando eu sentava para comer, para almoçar, minha mãe se levantava da mesa, né, não falava comigo e muito chateada, muito magoada, porque eu estaria deixando de lado alguns sonhos que eu tinha, que era a faculdade que eu já estava fazendo. Eu fazia Ciências da Natureza no Instituto Federal e também trabalhava em um escritório de contabilidade. Então a minha vida estava caminhando, os projetos que eu tinha estavam se concretizando e isso chateou muito a minha mãe, porque ela falou assim, você está abrindo mão de tudo, você está envergonhando a gente, né? Você está jogando tudo para o alto por causa de uma ideia, de um sonho. E a princípio, com essa dificuldade deles, eu precisei ser muito forte, né? Claro, eu chorava, eu sofria porque eles não me apoiavam, mas eu estava apoiada em Nosso Senhor que me chamava. E as irmãs me deram muita ajuda também a lidar com essas dificuldades. Então, somente quando foi virar o ano, no último dia do ano, no dia 31 de dezembro, foi que houve uma reunião familiar e a minha irmã colocou essa questão, né, da minha saída de casa e ali houve uma acolhida da minha vocação. Minha família começou a me apoiar, me ajudaram com enxoval, né, pensaram nessa minha alegria de estar fazendo a vontade de Deus. E aí eu tive a oportunidade de ter a minha família me levando até a casa das irmãs, né, me entregando para o convento. Foi uma experiência muito profunda. Eu me recordo do meu pai encostado na porta de casa chorando quando eu ia saindo de carro. Ele não quis ir, a minha mãe, a minha irmã e minha tia me levaram. E meu pai lá chorando, né? Aquela experiência marcou profundamente porque eu percebi que ele estava sofrendo, mas ele estava querendo que eu fizesse a vontade de Deus, que eu fosse feliz. Poucos dias antes de entrar no seminário, eu disse oficialmente para minha mãe que vou para o seminário. Ela ficou emocionada, puxou uma lágrima lá e disse, mas eu gostaria que você fosse um bom padre. Olha, não precisa falar mais. Isso marca a vida inteira, né? E a gente tenta ser um bom padre dentro das limitações humanas, né? E tudo isso. Quanto ao meu pai morreu exatamente 2 anos antes de eu ser ordenado padre. Em consequência, né, de desmontagem da herança da família, do nosso moinho, porque os comunistas perturbaram tanto que tinha que desmontar, né? Eles dizem que estão em favor do povo, mas é outro assunto para falar, né? Bom, durante esses anos em que eu estou no Instituto Nossa Senhora do Bom Conselho, passei por diversas missões, 3 vezes já trabalhei em seminários,
Hoje estou também no seminário da Arquidiocese do Rio, então é um local muito caro para mim. Passei pela Paraíba, onde fiquei 4 anos lá em missão. Então, assim, o dispor-se a seguir a Cristo nos dá muitas coisas. E dentro disso também, a minha última missão foi em São José dos Campos, com o Dom Eusébio, que foi o cardeal emérito, né, do Rio de Janeiro. E lá eu fiz a minha formação acadêmica, né? Cursei e terminei a faculdade de teologia e hoje prossigo também fazendo um mestrado na PUC-Rio. Então é uma oportunidade também que a gente tem de colaborar com a igreja, não só com os nossos serviços, né? Mas também com a nossa formação teológica para formar também o povo de Deus, ajudar. Então, assim, a congregação ela tem várias áreas de atuação. E uma delas, e que se abre hoje justamente através também da formação acadêmica, teológica, no meu caso, e outras também demandas que a congregação sempre está atento, né? Porque a cada missão que nos é confiada exige também da irmã alguma capacidade que possa bem exercer, né? Eu me coloquei desde o início, eis-me aqui, Senhor, para fazer Tua vontade. É interessante esse aspecto porque eu colocava a vontade de Deus acima de tudo. Na programação do seminário, no horário, né? Eu não ficava à noite de se é a vontade de Deus para ser padre, não é para eu transgredir uma programação do seminário todo dia. Se tem horário, então é para cumprir. E é assim que eu vivia. Depois, e até tinha um certo período que quando chegava o boletim com as notas, aliás, lá tinha tanto boletim, mas tinha um livrinho lá que anotava, eu nem olhava que nota tinha recebido. Isso não importa, importa para eu fazer a vontade de Deus. Olha, alguém pode dizer que era maluco, né? Mas desse jeito que eu me colocava diante de Deus. E aí eu fiquei 3 meses sem vê-los, eu vim para Maricá, para nossa casa geral, e somente 3 meses depois eles foram me visitar. E quando eles chegaram no convento, eu me lembro que eles foram uma van, toda a família foi para me visitar, um monte de gente. E quando eles chegaram, a irmã me avisou, então eu desci correndo a escadaria do postulantado. Quando cheguei no pátio, dei de cara com eles e com um sorriso aberto, e eles também. Então foi um encontro de alegria, que eles viram que eu estava feliz ali. E acho que ali, a partir daquele momento, eles já não desejaram mais que eu voltasse para casa, sentindo falta, assim, né? Desejando que eu fosse visitá-los, mas gostando que eu estava feliz e que ali era o meu lugar, né? Se encantaram com o convento, com a paz do ambiente, com as irmãs mais idosas, né? Com a alegria das irmãs mais idosas. Então eles viram que uma vida consumida pelo Senhor é uma vida alegre, é uma vida que não nos rouba a juventude interior, que é esse ardor, essa alegria profunda. Então, eu fiz 1 ano de acompanhamento vocacional e ingressei no Instituto no ano de 2015. Estou assim há 5 anos no Instituto. Atualmente eu sou juniorista, né, na etapa de formação. Sou juniorista de 1º ano, fiz a minha primeira profissão no ano passado, no ano de 2019, e posso dizer que eu estou muito feliz. É em Cristo Senhor que se devem continuar a rever os religiosos e religiosas de cada época, alimentando na oração uma profunda comunhão de sentimentos com Ele, para que toda a sua vida seja permeada de espírito apostólico e toda a ação apostólica seja repassada de contemplação. Bom, o nosso dia a dia, ele é cheio de atividades, claro, né? A gente começa o nosso dia com a Santa Missa, as orações da manhã e a Santa Missa, que ali a gente já tem o nosso primeiro encontro com o Senhor, né? Quando todo o universo acorda, o nosso espírito também acorda através da Eucaristia que recebemos, né? Então a nossa vida já começa com um ato de louvor, participando da Santa Missa, das orações iniciais, né, do dia. E no decorrer do dia, vamos intercalando entre trabalhos, momentos de oração, vida comunitária, também momentos de lazer, sempre buscando
encontrar em todas as coisas, em todas as situações, a presença do Senhor que caminha conosco, né? E em todas essas coisas louvar a Deus, na nossa entrega diária, nos serviços simples do nosso dia a dia. Com essa cultura do provisório que nós vivemos hoje, a consagração religiosa, esse sim definitivo, é um desafio, é algo que eu posso dizer que não é muito fácil, porque eu já sou fruto dessa cultura do provisório. Então, quando nós sentimos esse desejo, Deus toca o nosso coração para esse chamado, esse sim, que ao entrar para a vida religiosa, nós já sentimos esse desejo de um sim definitivo. Então eu posso dizer que é um desafio, mas a graça de Deus ela não nos falta. Deus a todo momento, Ele nos concede a sua graça para que nós possamos ir todos os dias renovando e tendo forças para manter esse sim, para fazer também essa diferença nesse mundo e ser também um testemunho para os jovens de que é possível sim dar um sim definitivo, de que Deus Ele nos possibilita de que as nossas decisões, as nossas escolhas, elas não sejam transitórias, porque Deus Ele não é transitório em nossa vida. O sacrifício de Cristo Ele não é passageiro, Ele não é transitório. Ele perdura até hoje, Ele se renova, Ele acontece todos os dias em nossa vida. Então isso é que nos fortalece. Os institutos seculares, cujos membros pretendem viver a consagração a Deus no mundo através da profissão dos conselhos evangélicos no contexto das estruturas temporais, são chamados a serem fermento de sabedoria e testemunhas da graça no âmbito da vida cultural, econômica e política. Na vida religiosa é a questão seguinte, que quando Deus chama para uma função específica. No meu caso foi questão de apostolado dos leigos de uma forma especial, né? A forma da vida religiosa é que se vive em comunidade. Em comunidade, eu não me preocupo tanto com o meu futuro, o que vai ficar quando eu me aposentar, que não sei o que lá. Não, porque a gente está estruturado dentro de uma comunidade. É experimentar a providência de Deus na nossa vida, como todas as comunidades religiosas, faz muito parte do cuidado de Deus, né? Que passa também pelo nosso trabalho. Então, é experimentar a providência de Deus nas missões que nos são confiadas, onde nós recebemos também um prolabore, porque nossa congregação ela sobrevive também do trabalho das irmãs e de muitos benfeitores também que abraçam essa causa, né? Então, é bonito você ver a providência de Deus que perpassa também através das pessoas que fazem doações materiais, espirituais, mas também que passa por essa generosidade da entrega de vida de cada irmã. O fato de não termos muitos bens nos preserva, né? Nos preserva de muitas coisas, porque cada missão que nós passamos, às vezes a casa não é nossa, pouquíssimas missões são nossas. Nós trabalhamos sempre a pedido da arquidiocese, ou então a pedido de um padre. Poucos bens nós temos, mas nós temos o bem supremo que é Deus, então a pobreza nos protege e nos dá essa dignidade também de contar com tantas pessoas que nos socorrem através das ajudas materiais nas nossas casas de formação, nas nossas casas de missão. Bendizemos a Deus por eles e louvamos também porque nós, com a nossa contribuição, com os nossos trabalhos, com as nossas mãos, com as nossas missões, a gente pode também prover o sustento não só do Instituto, mas de cada uma de nós. Eu gosto da vida simples. Até tem as pessoas que me digam, padre, depois de tantos anos de padre, ainda anda de uma moto velha, né? Não seria melhor de carro? Não, para quê? Não precisa disso. Não precisa de status. Eu escolhi uma vida mais simples e eu acho que principalmente o mais essencial em tudo é sempre procurarmos a vontade de Deus. E essa vontade de Deus se descobre em várias circunstâncias da vida de cada um, né? E quando Deus chama para a vida em comunidade, na vida religiosa,
então Ele dá também graça para poder realizar esta vocação. Numa sociedade marcada pelo conflito, a convivência difícil entre as culturas diversas, a prepotência sobre os mais fracos, as desigualdades, os consagrados e consagradas são chamados a oferecer um modelo concreto de comunidade que, mediante o reconhecimento da dignidade de cada pessoa e a partilha do dom que cada um é portador, permita viver relações fraternas. Sabemos que na vida religiosa a vida comunitária é um dos grandes pilares, né? Então a nossa vivência fraterna, ela se dá no nosso dia a dia, diante das dificuldades, das necessidades da missão, né? Mas sobretudo nos momentos ali que estamos em maior contato uma com as outras e a gente vai percebendo na outra a dificuldade que ela tem, também os dons que ela tem, e um vai complementariando o outro. Então, aqui a gente vai percebendo que, às vezes, naquele dia, a irmã está mais disposta para um trabalho, no outro ela não tanto, às vezes está mais alegre, às vezes passa por alguma dificuldade na família e vamos partilhando, né? Muitas vezes a gente se desentende também, as opiniões são diferentes, mas existe um diálogo. A gente costuma dizer que aqui na nossa comunidade a gente senta à mesa para comer, conversar, partilhar, perdoar, né? Então, a vida fraterna, ela nos possibilita a dizer para a outra aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto e saber que ela acolhe, mesmo que não compreenda, mesmo que não concorde, mas ela respeita a minha opinião, ela pontua quando eu não estou bem, quando eu estou errada em algo e me ajuda a crescer. Eu acho que a comunidade, ela é esse ambiente, é o lugar do perdão e da festa. É onde a gente encontra muita humanidade uma da outra, a gente toca muito essa humanidade e percebe que o Senhor consagra, né, essa particularidade de cada irmã, a singularidade de cada uma. Deus assim escolheu aquela irmã com aquele detalhe, com aquelas limitações, com aquelas qualidades. Então, a comunidade é esse ambiente de crescimento, de unidade. A Sociedade do Apostolado Católico é uma comunidade fraterna. Durante um ano de formação nosso, que é o período do postulado, o período onde que chegamos na sociedade e antes de dar naquele período introdutório da formação, é um período no qual nós vamos aprender a viver em uma comunidade e aonde que visa a vivência fraterna. Um palotino nunca trabalha sozinho, ele sempre trabalha com o outro e para o outro. É um sentido de doação da sua vocação. A vivência fraterna, ela é muito forte na comunidade palotina. Sem a vivência fraterna não existe o espírito palotino, porque ele se realiza e se dá durante toda a vida vocacional na comunidade fraterna, com a ajuda dos co-irmãos. Todo instituto religioso, ele tem, diríamos, algumas estruturas que são fixas, né? Tem um governo geral que é composto pela madre e 4 conselheiras. No nosso caso, a cada 6 anos se troca o governo geral e também a madre, ou não, podendo ser reeleito por mais 6, né? Então, a primeira estrutura é justamente essa, de um governo geral, que olhe também pelas irmãs, né, pelas suas missões, suas missões, os seus trabalhos. E depois temos a mestra de novícias, a mestra de aspirante e postulante, que são aquelas que cuidam da formação das jovens. Temos as várias casas de missão, onde em cada missão sempre vai ter uma irmã que é a responsável pela casa, né, que responde pelo instituto naquela missão e ao mesmo tempo também é uma representação da missão diante do instituto, né? É aquela que vai colher também os frutos, é aquela que vai deliberar sobre alguns assuntos. Na verdade, é quem vai ser um braço do governo geral também nas suas casas, né? E é uma alegria e uma gratificação muito grande em saber que Deus me chamou para um lugar que molda santos, né? Sabemos que nós não somos fáceis, eu não sou fácil, né? Então nós estamos nesse processo de santidade, algo que pode ser impossível para o mundo de hoje, para as ideologias de hoje, mas não é impossível, mas sim possível. Quando você entra para ser um padre ou um irmão palotino, o objetivo de ser santo.
né? Se você não tem outro objetivo de ser santo, não tem o porquê de ser um consagrado a Deus radicalmente com as promessas. Não tem. Nas origens da vida religiosa está presente a ação de Deus, que no seu Espírito chama algumas pessoas para seguirem de perto a Cristo, traduzirem o Evangelho numa forma particular de vida, lerem com os olhos da fé os sinais dos tempos, responderem criativamente à experiência dos inícios e desenvolver-se, tocando os outros membros em novos contextos geográficos e culturais, dando vida a novos modos de implementar o carisma, a novas iniciativas e expressões de caridade apostólica. É como a semente que se torna árvore, alargando os seus ramos. A vida consagrada sempre teve um lugar na igreja. Nós celebramos esses dias agora do mês de julho, São Bento, por exemplo, o patriarca dos monges do Ocidente. Já no Oriente começou todos esses homens e mulheres também que viviam uma vida de entrega ao Senhor. Então, através dos tempos, nós sempre tivemos vários momentos de homens e mulheres que se consagram ao Senhor. Em cada época da história, nós encontramos um estilo, um jeito de ser, com ordens mendicantes, na época de São Francisco, na época de São Domingos, né? E, enfim, em cada momento vai aparecendo, pela ação do Espírito Santo, aqueles que respondem com generosidade. Nos últimos tempos, no pós-Vaticano II, nós temos essa oportunidade de ver, né, o surgimento das novas comunidades e que tem assim levado tanto homens consagrados como mulheres consagradas, como casais também que se consagram para um tipo de serviço específico, né, que levam as pessoas a uma vida de consagração, a uma vida de serviço aos irmãos e que tem os diversos carismas. Alguns trabalham na formação, outros trabalham na missão, na missionariedade, alguns trabalham nos aspectos sociais, enfim, é uma beleza muito grande, porque o Espírito Santo sempre gera novas situações e novas respostas, né? De tal maneira que essa generosidade de muitos desses homens e mulheres, solteiros e casados, né, tem sido uma bela resposta, né? Cabe à igreja discernir, né, o chamado, se ali tem ação de Deus, e ao discernir que realmente é um chamado de Deus, de acompanhar, para que sejam fiéis ao chamado e vivam com alegria e generosidade esse trabalho e essa missão. O importante é esse discernimento, esse acompanhamento e o caminhar juntos, o caminhar na unidade, no meio da diversidade bonita que é a igreja. Os padres e irmãos palotinos foram fundados na Itália em 1835 por São Vicente Pallotti. São Vicente Pallotti, ele era um sacerdote do clero romano e que teve uma inspiração lá em 1835 de fundar a União do Apostolado Católico. O que é a União do Apostolado Católico? A União do Apostolado Católico é um grupo de pessoas, falo pessoas que são todos aqueles que são batizados, que têm a missão de evangelizar, né? São Vicente Pallotti pega e fala que todos somos apóstolos e todos temos essa missão de anunciar Cristo, a missão salvífica. Com isso ele junta um grupo de pessoas ao seu redor e começa aí um trabalho apostólico no século XIX. Naquela época, a igreja não tinha um trabalho tão ativo com os leigos como nós temos nos dias de hoje, que é após o Concílio Vaticano II. Então, São Vicente Pallotti, ele vem fazendo e realizando tarefas apostólicas, colocando o leigo engajado na missão salvífica. O nosso carisma, né, que traz como o lema "Por eles eu me consagro", nasceu no coração da nossa madre fundadora Maria Bernadette. Ela era uma carmelita e sentiu no coração, naqueles meados ali do pós-concílio, onde a igreja passava por uma dificuldade, né, até como entender e colocar o concílio em prática, e alguns sacerdotes estavam abandonando o ministério. Então é dentro desse contexto que nossa madre sente no seu coração essa necessidade de propor, onde na comunidade dela, carmelita, um quarto voto de imolação pela santificação dos sacerdotes.
foi proposto, não foi aceito e depois foi aconselhado que ela fundasse uma nova comunidade, né, um novo instituto, com esse intuito, né, de imolar-se pela santificação dos sacerdotes. Então, nasce muito desse desejo de Nossa Madre, porque por eles me consagro, né? Talvez uma ousadia grande de se unir à oração de Cristo. Nós temos esse versículo dentro da oração sacerdotal, diríamos, é o testamento de Jesus, e ele diz: por eles eu me consagro, eu me santifico, para que eles também sejam consagrados ou santificados na verdade. Então, assim, nessa união a Cristo, sacerdote, que imola a sua vida, a irmã do Bom Conselho também, nessa plena união com Cristo, ela imola a sua vida nesse pedido e nessa oração constante, né? Senhor, por eles eu me consagro, para que eles também sejam consagrados na verdade. Por que ser um palotino? Por que escolher a vida religiosa e consagrada? Porque eu sei que eu nunca vou trabalhar sozinho, nunca, pelas minhas forças humanas, eu não sou capaz de fazer muitas coisas, mas com a graça de Deus e com a vivência fraterna dos nossos co-irmãos, cada um junta o seu carisma. Quando São Vicente Pallotti foi fundar a Sociedade do Apostolado Católico, ele não queria fundar todo mundo igualzinho. Ele quis juntar um cenáculo, por isso que a nossa padroeira é a Rainha dos Apóstolos. Cada um com a sua personalidade, cada um com o seu meio de vida, cada um com o seu jeito de ser e de evangelizar, mas com o mesmo objetivo, anunciar a salvação de Cristo. O que aprendemos no Novo Testamento sobre os carismas que surgiram como sinais visíveis da vinda do Espírito Santo não é um acontecimento histórico do passado, mas uma realidade sempre viva. É o mesmo Espírito Divino, alma da Igreja, que age nela em cada época. E estas suas intervenções misteriosas e eficazes manifestam-se neste nosso tempo de modo providencial. Valer a pena. A gente pensa que a vocação ela é como aquele tesouro escondido no campo, como diz a parábola do reino. Um homem a encontra, esconde novamente e sai com alegria para correr atrás de se desfazer de tudo e possuir aquele campo. Então a vocação também ela é isso. Quando a gente encontra a vontade de Deus, a gente encontra também uma força, uma alegria interior tão grande que nos faz ser capaz de abrir mão de tudo, né? Para ter um coração livre e abraçar a vontade do Senhor. A responsabilidade ela está aí nessa dinâmica de um coração totalmente entregue a Deus, né? Deus que chama com amor, com esperança, Deus que olha para nós, espera a nossa resposta. Ele espera que saiamos com alegria para esvaziar o nosso coração, deixá-lo totalmente livre para que o Senhor possa preenchê-lo totalmente também. Se consagrar a Deus, dedicar toda a nossa vida a Deus vale muito a pena. Pois Deus, Ele nunca vai nos decepcionar. Deus, Ele tem um amor infinito por cada um de nós. Então, uma vida toda doada a Ele não quer dizer que não tenham sofrimentos, não tenham tribulações, não tenham provações. Mas a gente pode ter uma certeza de que Ele caminha ao nosso lado. E se Ele caminha ao nosso lado e também se é Ele que trilha os nossos passos, né? Porque a nossa vida também ela é muito pautada nessa providência. Às vezes a gente não sabe o dia de amanhã, a gente confia naquele que nos chamou. Vale a pena dedicar a vida pelo reino, né? Se talvez fôssemos pensar em perdas e ganhos, quem não perde, quem não ganha, né? Não somos nós que escolhemos uma vida consagrada que vamos ser isentas disso. Então, sempre vai valer a pena. Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Então vale sempre a pena a gente continuar e prosseguir esse caminho, sabe? Posso dizer que pela caminhada que eu tenho não é tão longa, mas também não é tão pequena. Eu sempre tive isso na minha mente e tenho essa presença também no meu coração, essa certeza de que vale a pena. Desafios vão aparecer, dúvidas vão aparecer, mas sempre vai valer a pena firmar-se, né? Voltar ao primeiro chamado e dizer: Senhor, aqui estou, como sou, como estou, aqui estou para fazer a Tua vontade. Então, sempre vai valer a pena
Se alguém tenha dúvidas disso, venha fazer também a sua experiência e perceber que sempre vale a pena. Vale a pena quando a alma não é pequena. Vale muito a pena ser religioso, né? Vale muito mais ainda, eu diria que vale uma vida, né? Nós fizemos a escolha de largar tudo pelo tudo, então vale a pena, vale o sacrifício da nossa vida, a nossa entrega. A vida religiosa é uma tentativa de resposta a esse amor grandioso de Deus na nossa vida, em que a gente tenta se entregar tudo por Ele, tudo pelo tudo. Então vale sim, vale muito a pena, vale a vida. Tem uma irmã que na minha época de vocacional falava assim que a única aventura que realmente vale a pena é entregar tudo, é deixar tudo para seguir o Senhor, né? A gente encontra esse tesouro escondido, a gente agarra esse tesouro e esse tesouro é o sustentáculo para toda a nossa vida. Uma vida que não precisa de muitas coisas, que não precisa de tantas pessoas, não. Nosso Senhor, Ele se faz presente, sim. Vivemos em casas numerosas, com muita gente, mas em cada um a gente encontra a mesma pessoa, o próprio Cristo, que atua ali, que vive em cada um. Então, a gente tem tudo aquilo que precisamos para realizar a nossa vocação. O bem mais necessário, que é o próprio Cristo. O demais vem dele, é graça dele. Então, vale muito, vale toda a vida, né? Existe uma frase de uma beata, não me recordo o nome dela, mas aqui eu aproximo muito do nosso carisma, que ela falava assim: consagrar-se a vida a Deus é grandioso e belo, mas consagrar-se a vida a Deus pela santificação dos sacerdotes é tão grandioso e tão belo que se eu tivesse 1000 vidas, eu daria as 1000 vidas para esta missão, para este carisma. Porque quando eu busco a minha santificação pessoal, eu já tenho algo grandioso. Quando eu busco a santificação de um sacerdote, eu estou buscando também a santificação de muitas almas que são confiadas àquele sacerdote. Então vale muito, vale uma vida, vale 1000 vidas, vale tudo. Na verdade, a vida consagrada está colocada mesmo no coração da Igreja, como elemento decisivo para a sua missão, visto que exprime a íntima natureza da vocação cristã e a extensão da Igreja Esposa para a união com o único esposo.